Salve galera do Super Aprova, professor José Humberto, também chamado de Betão. Vamos à nossa primeira aula sobre conjuntos. Vamos lá. Então, teoria de conjuntos. Conjuntos, vamos lá, vamos à definição. Representado então por letras maiúsculas do nosso alfabeto, não é isso? Conjunto é uma coleção de objetos, números ou símbolos chamados de elementos. Então, conjunto, letra maiúscula do nosso alfabeto para representar conjunto A, conjunto B, e os elementos do conjunto separados então por vírgula ou ponto e vírgula, como a gente vai estar vendo, ok? Então, podemos representar um conjunto pela listagem de seus elementos, colocados entre chaves, separados por vírgula ou ponto e vírgula. Eles podem ser representados também por uma característica ou propriedade própria que caracteriza esses elementos, ou por meio de diagramas. O mais usado, o diagrama de Venn, que auxilia muito na resolução dos problemas, que envolvem união, interseção ou diferença de conjuntos. Perfeito? Muito bem. Os elementos de um conjunto pertencem a ele. Então, quando nós formos relacionar um elemento a um determinado conjunto, nós sabemos que nós vamos usar o símbolo de pertence ou não pertence. Então, um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Perfeito? Muito bem. Quando todos os elementos de um conjunto A são também elementos de um conjunto B, dizemos que o conjunto A está contido em B. Então, para relacionar conjunto com conjunto, nós vamos usar os símbolos de contido, né? Está contido, não está contido, contém ou não contém. Perfeito? Todo esse material, evidentemente, bem estudado, como a gente está sempre falando, né? Lá na nossa parte teórica, você tem acesso a tudo isso e a gente aqui faz esse resumo, né? Legal, para que vocês estejam sempre atentos a toda a teoria, ok? Lembrando que o conjunto vazio, né? O vazio, então, o nosso zero lá cortado, pode pertencer a um conjunto e ele sempre é subconjunto de qualquer conjunto. Então veja que legal, exemplo da hora, seja A um conjunto formado então pelos elementos 1, 2, veja um conjuntinho lá dentro, né? Mas se ele está dentro do conjunto A, ele é um elemento. Está entre chaves, mas está separado por vírgulas ali dentro, então ele é um elemento daquele conjunto. O 8, o 9 e o vazio. Veja que o vazio também é um elemento. Então toda vez que você visualiza um conjunto, tá? Os elementos ali separados por vírgula ou ponto e vírgula, tratam-se então evidentemente de elementos. Então seja esse conjunto A aí, veja, 2 pertence ao conjunto A. Muito bem. 1, 2, 5 e o 6, repare, todos eles são, né, elementos do nosso conjunto A. Mas eu coloquei tudo isso entre chaves. Então, quando eu coloco as chaves, eu estou dizendo que aquilo é um conjunto, formado pelos elementos 1, 2, 5 e 6, que pertencem, que estão lá no conjunto A. Então, 1, 2, 5 e 6 entre chaves está contido em A. O vazio está contido em A, que como a gente falou, o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Muito bem. Depois, o vazio pertence a A. Veja que ele é um elemento lá do conjunto A. Então, o vazio pertence a A. Muito bem? E os 5 e 6, repare, eles estão entre chaves, mas eles estão entre chaves lá no nosso conjunto. Então, 5 e 6 pertence a A. Correto? Muito bem. Joia. Subconjuntos. O número de subconjuntos do nosso conjunto A, veja que ele tem 6 elementos, né, esse conjunto que nós acabamos de ver. O número de subconjuntos do nosso conjunto é sempre uma potência de base 2. 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Portanto, 2 elevado à sexta, 64 subconjuntos, tá? Olha um exemplo aí completo para você ver. Determine a quantidade e os subconjuntos desse conjunto B aí, que tem os elementos 1, 5 e 8. Muito bom. Então, veja, letra maiúscula para o conjunto, os elementos separados por vírgula ou ponto e vírgula. O ponto e vírgula geralmente é quando nós temos números decimais, né, moçada? Muito bem. Nós chamamos, então, número de elementos de partes de B. Partes de B, então, são esses subconjuntos que nós temos do conjunto B, perfeito? Mas eu quero saber o número de elementos, né? Quantos subconjuntos eu posso formar? 2 elevado ao número de elementos desse conjunto B. 2 elevado ao cubo igual a 8. Mas quais são esses subconjuntos? Bem, é o que nós chamamos de partes de B. Ele é formado pelos elementos, repare, né? Os subconjuntos que eu posso estar formando. Como é partes de B, ele é um conjunto, então nós temos as chaves, né, na parte maior, ok? Fechando tudo lá. E ele é formado por os seguintes subconjuntos, então. O 1, o 5, o 8, o 1 e o 5, o 1 e o 8, o 5 e o 8, 1, 5 e 8 e o vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto. Repare, então, que se nós formos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos realmente 8 subconjuntos.
E eles formam isso que nós chamamos, então, partes de B, correto? Beleza, chique, muito bom. Os elementos de um conjunto sendo números podem ser naturais, nós conhecemos o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, né, moçada? E aí vai. Os números inteiros, olha, partes inteiras, incluindo então os naturais e mais aqueles negativos, tá? Que também são números inteiros. Então repare que os naturais, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números o quê? Inteiros. Repare que o 0, 1, 2, né, que são números naturais, estão aqui também nos nossos números inteiros. Né? O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Depois nós temos os números racionais. Um número é racional quando ele puder ser escrito na forma de fração, com numerador inteiro e denominador inteiro e diferente de zero. Não é isso? Então ele está na forma de fração. Mas nós sabemos que uma fração, você pode, ao dividir numerador por denominador, você pode dar origem a um decimal exato, você pode dar origem a uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Então é como a gente vai estar visualizando então os números racionais, perfeito? Então veja aí que nós temos os números racionais, olha, menos 1 terço, certo? Então, menos 1 por quê? Olha, pode ser colocado na forma de fração, existe uma fração que dá origem a ele. Menos 1 terço, olha, que gera uma dízima periódica, 0, o 0,25, que é 25 centésimos, olha aí, na forma de fração. Então você está vendo aí um decimal exato, 0,25, né? Ou as dízimas periódicas, então, que são os chamados decimais infinitos periódicos. Veja, então, que os números naturais e os números inteiros são subconjuntos, então, dos números racionais. Porque aqui, olha, veja, 1 terço, 1, 5 quartos, a gente visualiza números que estão lá nos racionais e também são números naturais. Perfeito? E, finalmente, os números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, não existe uma fração que dá origem a ele. Então, são os números chamados de irracionais, eles formam, então, um conjunto à parte. Perfeito? Bom, mas e as operações entre números, né, moçada? Olha um exemplo da hora, simplifique a fração, então. 1 terço mais 0,027, etc., dividido por 0,75, tal. Veja, nós temos frações misturadas com dízimas, né, com decimais exatos, com uma potência de expoente negativo. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá. Como é que é a resolução? Então nós temos lá 1 terço, mantivemos a fração, você pode estar trabalhando na forma de fração, que é a forma mais tranquila. Depois, transformar 0,027, nós temos uma dízima periódica composta, perfeito? Por quê? Porque o período não começa logo após a vírgula, certo, moçada? O nosso período aqui, olha, repare, ele é 27, perfeito? E olha, o nosso período não começa logo após a vírgula. Nós temos aí, entre o período e a vírgula, o número 0. Então, como é que nós vamos transformar esse número aí, então, numa fração? Veja, nós vamos escrever o número 27, como você está vendo lá, olha ele aqui na nossa resolução, 27, perfeito. Vamos dividir por uma quantidade de noves equivalente aos números que formam o período, são 2 números, que é o 27, então 2 noves. E como nós temos apenas um número entre o 0, entre a vírgula e o período, o início do período, apenas um número, pode ser qualquer número, no nosso caso é o 0, nós vamos acrescentar então o 0 aqui na nossa divisão, perfeito? Então 27 dividido por 990. No nosso material teórico, evidentemente, que nós temos muito mais exercícios lá para vocês estarem vendo. 0,75, que é a nossa decimal exato, 75 centésimos, que, colocado na forma de fração simplificada, 3 quartos. Depois, menos 4 terços elevado a menos 1. Olha, isso é uma potência de expoente negativo. Inverte a base e eleva um expoente positivo. Inverter a base não significa trocar, né, o sinal ali da base, hein, moçada? Não significa fazer o oposto, hein? Correto? Então, menos 4 terços elevado a menos 1, o inverso de menos 4 terços, que é menos 3 quartos. Fechado. Menos 1, o que é o menos na matemática? O oposto de menos 1, que é mais 1. Correto. Muito bom. O que nós vamos ter aí? Repare. Menos 3 quartos menos 3 quartos, veja que nós vamos, então, estar simplificando, né? Zerou 3 quartos menos 3 quartos. Ficou dividido por 1, ou seja, apenas, então, o que está no nosso numerador. Vamos tirar o mínimo, né? Que nós vamos estar vendo aí mais tranquilamente, né? Primeiro, olha, veja que nós estamos simplificando a nossa fração 27 sobre 990. Dividindo por 9, nós temos o 3. 990 dividido por 9, nós temos o 110, correto? Muito bom, beleza. Depois,
O nosso mínimo aí é o produto desses dois números. Na verdade, a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo o mínimo, mas aqui o produto dos dois, tá certo? Já que 110 não é divisível por 3. Então, 3 vezes 110, 330. Depois, como é que se trabalha com frações, né, moçada? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, 110, 330 dividido por 3, 110 vezes 1, 110. Depois, 330 dividido por 110 vai dar 3 vezes 3, 9. Ok? Depois, 110 mais 9, 119 sobre 330. Fechamos, ok? Muito bom, beleza. Vamos em frente. E as operações entre conjuntos? Olha lá. Diversas são as situações em que precisamos operar com conjuntos, seja no trabalho com dados estatísticos, probabilidade de algo ocorrer, ou mesmo valores que determinada grandeza podem assumir dentro de um determinado intervalo, não é isso? Nós temos a união. Quando eu falo em união de dois conjuntos, eu pego todos os elementos dos dois conjuntos, tá? Com o cuidado de não estar repetindo, perfeito? Pego o elemento apenas uma vez. Mas quando eu falo em união, união já nos lembra pegar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Quando eu falo em interseção, eu quero apenas os elementos que estão num conjunto e no outro. A gente fala aqueles elementos que repetem apenas, perfeito? Depois, nós temos a diferença. O que é a diferença entre o conjunto A e o conjunto B? A menos B. São todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, eles têm que pertencer a A, mas não podem pertencer a B, perfeito? Muito bem. E o complementar, em cujo símbolozinho é esse que você está vendo aí, olha, o complementar é um C um pouquinho diferente, não é isso? O complementar de um conjunto B em relação a A é, veja como é a simbologia, né? Complementar de B em relação a A. Qual a última letra que você falou? Foi o A? Então, A menos B. Complementar de B em relação a A menos B. Olha lá, certinho? Só que para eu falar em complementar de B em relação a A, B deve estar contido em A. Então, aproveita o próprio símbolo para fazer um macete aí para você. Então, complementar de B em relação a A menos B. Só que para isso, olha, repare, B tem que estar contido em A. Não esquece disso, hein? Certo? A menos B é uma coisa. Tudo que pertence a A, mas não pertence a B. Certo? Para eu falar em complementar de B em relação a A, tá certo que é A menos B. Mas para isso, B tem que estar contido em A. Fechado. Para finalizar aqui, então, o que acontece? Aquilo que nós já verificamos. O conjunto dos números irracionais forma um conjunto à parte. Repare aqui, olha. Né? Mas da união dos irracionais com os racionais, nós temos os nossos números reais. Verifique que aqui por Venn, né, que são esses nossos círculos aí com os elementos lá internamente, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, que é um subconjunto dos nossos números racionais. Perfeito? Muito bom. Beleza. É isso aí, moçada. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima.